Porque o que acontece? Quando o livro é editado, você pode editar, pode fazer alterações e tal. Só que você vai pegando fontes mais originais, mais antigas, e você sabe. Olha, isso aqui foi editado, isso aqui foi mudado, originalmente não é assim. Você tem inúmeras, por exemplo, fontes diferentes de Homero. Ele lançou, ele foi copiado, que foi mudado depois, a gente pega a partir do texto original. Teste não simples. existe no mundo um livro com mais registros históricos, mais cópias mais antigas do que a Bíblia. Então, qualquer coisa que foi editado do século 7, 8, 9 tá diferente do original, a gente tem textos mais antigos para provar que foi editado. Principalmente então, cópias diferentes uma da outra. Vocês tiraram isso aí da cabeça de vocês. Não Pergunta tiramos, não. simples Existem sobre vários edição. modelos de Bíblia diferentes. Pergunta simples sobre edição. Maria, mãe de Deus, era virgem? Sim, Sexualmente virgem? quando foi concebido, tá? É dito que era. A partir de qual texto, né? Porque as versões que a gente já tem estudadas do hebraico mostram que era um termo falado para referir-se a uma mulher jovem. Quando do hebraico foi traduzido para o grego, foi para um outro termo que era ambíguo a respeito de uma mulher jovem ou uma virgem. E do grego, quando finalmente foi para o latim, é aí que eles colocaram o termo virgo. Tem tanta edição que você nem conhece. Isso não é edição, isso é tradução. Agora você é que você quer entender. Tradução de uma forma que muda o significado real. Então, porque você completamente. quer entender todo o contexto por uma palavra. Você nunca vai entender todo o contexto por uma palavra. As palavras, elas se somam e elas se dão mais significado. Aí você Mas quer por pegar causa de uma palavra, sim, pode mudar o significado. Sim, mas quando você pega e coloca só a palavra jovem em vez de palavra virgem, você tem outras palavras, por exemplo, que contextualizam aquilo. Aí se você quiser entender o texto todo só por uma palavra, você nunca vai entender. Contextualizam Isso é que ela era coisa- virgem? Isso é uma coisa... Contextualizam que ela era virgem? Isso é uma coisa indiscutível. Ou que ela era Inclusive jovem? que era virgem. Jovem e virgem. Isso é uma coisa indiscutível na Bíblia. Indiscutível. Sim, Depois de tanta indiscutível. retradução. Aí, mais Sim. uma vez, quem tava lá Ué, pra mas saber você pode também? pegar... Não, Não, mas aí se a gente for pelo argumento, então... Eu não sei É que como nem a vocês palavra acreditam conhecer. no Baphomet. Conhecer, Eu na acho- época da Bíblia, quando ela foi escrita, tinha um cunho mais sexual. Então, quando os anjos foram conhecer o pessoal de Sodoma e Gomorra, os anjos não, os pessoal de Sodoma e Gomorra queria conhecer os anjos, eles queriam transar com aqueles anjos. Nossa... Inúmeras palavras que a gente usa, inúmeras, ela tem mais de um sentido. Se toda vez você for pegar o pior sentido a seu favor, aí É que o pior sentido a favor. Quando vai se modernizando, o sentido vai a mudando. palavra assim, original palavra. ali é a palavra alma. É que nem Lúcifer. Lúcifer não Alma, existe na exato. Bíblia. Palavra alma. O Lúcifer, lógico que não existe. Não existe, Ele não é. tem nome, não tem EG. Isso daí é coisa de neopentecostal. É o seguinte, a palavra alma. E lá em Isaías está profetizado que a virgem concederia um filho gerado pelo Espírito Santo. Bom, obviamente, se é gerado pelo Espírito Santo, não tem um ato sexual, porque o Espírito Santo é não um ser pode? divino, é o próprio Deus, nós acreditamos. Deus não pode transar? Deuses e coisas espirituais não podem consagrar Não, o os sexo? deuses feitos a imagem do Ele deu uma de Zeus e comeu a mulher sem consentimento. Não, então, é porque esses deuses fracos que o homem fez a sua imagem e semelhança transam, bebem O vinho Deus mesmo. cristão também foi feito em imagem e semelhança inicialmente, o Deus no Velho criador dos céus Testamento. da terra, então me fala qual texto o judeu ou o cristão falou que o homem pode criar os céus e a terra. Nós acreditamos na soberania Não de pode, Deus. mas o Deus do Velho Testamento, ele é um cara rigoroso, raivoso, violento. Inclusive, ele pergunta coisas pros humanos, onde tá fulano, onde tá ciclano. Em, contexto, Então, ele não é em onisciente, contextos de onipotente. guerra, aonde o povo que serve ao Deus Criador dos céus e da terra, nesses contextos de guerra, vai ter a soberania de Deus em um contexto de guerra. Aí ele aparece, então. Ele aparece em todo momento, inclusive quando ele tem graça, quando ele não destrói Adão e Eva e a humanidade continua viva. E é no Pelo conceito de pecado evolução da original. humanidade. É porque assim, esse anacronismo é surreal, porque é muito fácil lá na Antiga Aliança, no Primeiro Testamento, falar Deus é mal, Deus é isso, Deus é aquilo. Primeiro, é interessante vocês falarem do que é certo, do que é errado, do que é bem, do que é mal, porque vocês são relativistas. Então, por exemplo... Na verdade, não. que é A gente tem relativismo? conceitos éticos Ah, e que é morais relativismo? muito O fortes. relativismo, por exemplo, é você pegar o Moloque, falar que é legal, pessoas que esse Moloque pedia sacrifício pelos seus próprios filhos, crianças recém-nascidas. De onde você Mas tirou Deus que ele também fazia isso? pedia. Me mostra o texto. Pedia na Bíblia, no Velho Testamento, sacrifício de animais. Não, peraí. Eu tô falando de Falando de criança. filho, não de animal. De criança também, quando ele pediu pro cara sacrificar o filho dele no monte. Mas você sabe a história toda, né? Não. Depois ele voltou então, atrás. Não, ele não voltou Não, ele não Você acha que voltou Deus atrás. voltou Deus atrás? voltou atrás. Aí você tá de sacanagem com ele. Deus voltou atrás. pensou bem. Sabe falou, qual é o "Não, problema? veja Sabe bem." qual- Deus é indeciso. Claro, ele se Deus da arrependeu Bíblia de criar a é humanidade e humanizado. mandou o dilúvio, né? Não, a palavra Meu se Deus do arrepender céu, ali. gente. Você usou a palavra no original pra questionar
A virgindade aí de essa você Maria. não quer Aí a original. palavra se arrependeu ali, que é uma palavra que nós chamamos na crítica textual de linguagem acomodativa, pro ser humano entender. Aí vocês não vão pro original lá. Então Deus não se arrepende. Não. E quando ele testou Jó junto com Satã, pra poder tirar tudo de Jó, do O que livro tem a de ver Jó. de arrependimento? Lembra uma coisa. Depois ele falou, nossa, esse cara realmente ele tem fé. Você Vou tá, dar tudo você pra tá ele de citando, volta. você tá citando o que você ouviu O que eu li. ou você O que leu eu o li, texto? do livro de Jó. Então cita certinho como que tá lá no texto. Ah, eu não vou saber exatamente Então, como tá. pronto, você não pode citar. Mas você pode pegar assim na Bíblia que vai estar. Quando Deus faz um teste, como ele fez com o Jó, ele não faz pra ele saber o que vai acontecer, porque ele já sabe. Ele já sabe, Ele né? faz aquilo não Então só você pra já sabe pessoa, por que ele testa. pra pessoa e pra isso ficar de história pra gente, pra servir de inspiração. A obra que é feita, ela é inspiradora. Ela serve pra direcionar a humanidade. Então entendi. isso que você precisa entender. Eu só quero entender Então o ele é um seguinte, Deus meio sádico, porque né? a gente não, de jeito nenhum, é um Deus que instrui. Do mesmo jeito que muitas vezes você vai lá dar uma palmada Instrui no seu filho, macetando. você nunca viu uma pessoa dar uma palmada no filho. Você acha que, macetei meu filho, eu não quero dar uma educação pra ele. Quando seu filho erra, você não pune matando? ele. Matando? Você tirou a palmada pra matar, você vai matar seu filho na palmada? Não, pelo amor de Deus Deus? mata Tudo também. bem que os ocultistas Eu são tô meio falando doidos, de o mas quanto você que queria Deus matar matou, o filho né? na palmada. Primeiro, vocês falaram que Pelo tá na amor de Bíblia Deus. que Deus mandou matar ser humano. Nunca mandou. Ali ele tava testando um homem com o seu filho, vendo até onde é a fidelidade dele. No final da história ele fala, não precisa. Tá aqui o cordeiro, apontando pra Cristo. O sacrifício na antiga aliança, Deus é perfeito, só que o ser humano não. A Bíblia, só pra eu falar. A Bíblia, ela é um livro tão verdadeiro, porque por exemplo, se eu escrevi meu livro aqui, ó. Aqui, eu coloquei coisas boas e tal, quando é um livro autobiográfico. Dificilmente alguém fala dos seus erros. A Bíblia é tão verdadeira que ela faz questão de narrar os erros. Se é um livro, um plano maquiavélico de fundar uma religião soberana e tal, o porquê eles colocam os erros? Como que um livro que fala que Davi, um dos principais reis de Israel, faz questão de citar os pecados de Davi? Outra questão também que eu quero levantar aqui. Texto fora de contexto já era pretexto. É isso que eu fico inconformado. Toda vez que um ocultista vem falar da Bíblia, ele pega o texto e ele não vai pro contexto, ele descontextualiza. Os deuses que vocês defendem, as entidades, ou sei lá como vocês chamam, ao longo da história pediu sacrifício de crianças recém-nascidas, e vocês não reclamam disso. Não, exatamente. Não, Vai lá. Pode exatamente. continuar. pode Historicamente, é cabal isso daí. Ao longo Nem eu, nem ele sacrificamos crianças. Ao longo da Pra deixar história, muito Isso aí você que tá falando. ao longo da história, pediu pra beber sangue, fez pactos em prol de questões muito ligadas ao antropocentrismo. Eu quero dinheiro, eu quero luxo, eu quero fama. Aí vem o cristianismo, uma religião que cresce perseguida, os crentes jogados no Coliseu de Roma, e uma religião como essa é chamada de autoritária por conta de uma minoria que é falsos mestres, que a própria Bíblia fala dos lobos que iriam arrancar a lã da ovelha e fala que o joio e o trigo iria crescer junto. Bom, olha para o cristianismo.